do curso de Pedagogia da Unicentro. É um prazer tê-los aqui novamente comigo nesse momento, né? Nós tivemos contato na videoaula, que vocês devem ter assistido, e também, pessoal, é sempre importante, é sempre considerável que nós tenhamos esses momentos, né, de contato entre professor e aluno, já que para nós a sala de aula é o nosso ambiente virtual. Antes de eu iniciar a falar da disciplina em si, eu quero me adiantar e pedir desculpa a vocês pelo meu atraso nas respostas do fórum, principalmente do primeiro fórum, que dessa semana eu tenho ainda um tempo para conversar com vocês, né, e responder. Quero ver, já vi que alguns já postaram lá, e eu estarei conversando. Então, por que houve aquele atraso na resposta do primeiro fórum? Eu tive uma situação de um problema no sistema mesmo, relacionada à disciplina, né? Na verdade, o problema não era nem do sistema, era do meu usuário e do meu login. Então, eu peço desculpas a vocês pela minha demora, que não foi porque eu não quis responder, foi questão do sistema mesmo. Então, pessoal, eu acho que esse momento da web, sempre eu comento assim com os alunos nas outras disciplinas, que é o momento de nós repensarmos, né, a nossa prática. Então, eu sei que muitos de vocês já têm experiência de outras licenciaturas, experiência de outras práticas pedagógicas, que vocês tiveram experiência em sala de aula ou em outros ambientes mesmo da instituição, qualquer experiência vinculada à educação. Então, de certa forma, a didática, ela está presente na nossa vida. Então, até mesmo numa atividade simples, que não é sistematicamente planejada, como, por exemplo, a nossa atividade em casa, com os filhos, de qualquer outra experiência, né? Nós vemos assim, o som está cortando, Joelma, eu vou ajeitar aqui, um minutinho. Eu acho que esse... Vejam se agora melhorou, porque eu não tenho retorno. Vejam se agora o som tá ruim. Vejam se agora melhorou. Desculpe, pessoal. Ficou bom? Então tá. Tá bom? Ótimo, então, que bom. Tô vendo as respostas aqui. Tô bem feliz de vocês estarem participando. Não liga meu cabelo, gente, que fica esse penteado diferente aí por conta do microfone. Então, qualquer questão que corte, vocês podem, Joelma, ainda não, talvez seja, então, o teu sistema, Joelma, de qual polo que você é? Joelma Elizabeth, qual polo que você é? Talvez seja... Tá. Eu vou tentar, então, ver se a maioria que respondeu que agora não tá cortando. Mas qualquer coisa a gente já vê isso. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à disciplina. Tá caindo aqui. Vejam se agora melhorou. Eliane, tudo certo? Só a Joelma. A Joelma não está conseguindo. Depois vai ficar disponível, gente, na plataforma, essa web. Se alguém tiver, e qualquer dúvida, que alguém, por acaso, não consiga. Ó, a Laurinda também falou, Débora, nada, que não está ouvindo. Pois é. E eu não estou tendo retorno aqui, gente, então eu não sei. Ó, tá cortando, talvez seja por questão do próprio sistema. Mas, de qualquer forma, quem, caso não consiga contato comigo aqui hoje para tirar alguma dúvida, tem o fórum nosso, que eu vou estar disponível hoje mesmo. Eu vou estar respondendo a vocês hoje, amanhã, sexta, até, na verdade, na sexta-feira, podem conversar lá no fórum, que eu vou estar respondendo as dúvidas, inclusive de quem está hoje online aqui, está conseguindo me ouvir, tá? Peço desculpas, porque às vezes tem coisas que não dependem de nós professores. Então, a web, gente, na verdade, ela é um momento para que a gente possa dar uma retomada na disciplina, né? E assim, um aluno lá me perguntou esse dia no particular se a prova vai estar muito difícil. Então, vou ser bem sincera com vocês, a prova não vai ser difícil, são questões interpretativas, então podem se acalmar. E, na verdade, a prova que a gente diz, né, que a gente até discutiu a questão da avaliação no decorrer da disciplina. Então, eu posso garantir para vocês que a atividade de avaliação final, essa prova que vocês irão fazer no próximo sábado, ela é um momento, na verdade, para encerrar a disciplina, para que a gente possa até ter uma média, porque vocês já produziram bastante materiais, né, no decorrer da disciplina,
as tutoras vêm acompanhando vocês, eu sempre estou disponível também ali no sistema, na plataforma, caso alguém precise perguntar, se não conseguir via fórum, pode mandar mensagem no individual na plataforma Moodle. E até eu queria começar dizendo para vocês que caso vocês necessitem conversar, mesmo após o término da disciplina, se alguém quiser discutir alguma questão, pode me chamar ali no Via Moodle, que nós conversamos, eu posso estar encaminhando algum outro material, né? Teve um aluno que me perguntou, professora, no término da disciplina, se caso a gente precisa na nossa prática, enquanto professor, posteriormente, de algum material, podemos se pedir com certeza, gente. A disciplina acaba, mas a professora, o nosso contato, vai continuar acontecendo sempre, ok? Pessoal da Pucarana aqui presente, né? Pessoal, que bom, estou bem feliz de ver vocês participando. Então, pessoal, a web, na verdade, ele é um momento para se retomar a perspectiva da disciplina como um todo. Então, foram muitas leituras, né? Eu, assim, busquei preparar materiais bem, assim, não sucintos, mas materiais que discutissem a perspectiva dos conteúdos, da forma com que as unidades estavam organizadas, né? Da forma que elas estavam programadas ali. Eu acredito que ficou um material bastante um concordando com o outro, né? Não concordando em termos de perspectiva teórica, mas concordando no sentido de promover mesmo a nossa reflexão enquanto professores. Então, eu costumo dizer assim, que a disciplina de didática, como eu falei, acho que na videoaula, né? Quando eu gravei no estúdio, em Guarapava, a disciplina de didática não é uma disciplina que traz nada assim tão novo, não é uma disciplina que traz tudo, nossa, eu nunca ouvi falar sobre planejamento, eu nunca tinha pensado sobre avaliação, nós sabemos que não é dessa forma. Então, eu gostaria só de convidar vocês para um momento de reflexão, porque a didática é uma disciplina que, na verdade, vai acompanhá-los em todo o curso. Então, nas teorias e metodologias, nas disciplinas que vocês farão a seguir, nas disciplinas de estágio. Então, a didática, ela vai estar presente sempre, né? O nosso meio, o nosso contato com a didática enquanto professores, independente de qual modalidade de ensino, ela vai estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em qualquer momento, inclusive para quem for trabalhar na coordenação pedagógica e com a gestão. Por que ela sempre vai estar presente? Porque a didática, ela permeia toda a questão do planejamento, da organização e da estrutura do trabalho pedagógico. Então, ali, a estrutura didática da disciplina, nós pensamos ali quando eu coloquei a parte histórica, alguns dados e alguns textos, né, além do livro e do e-book, que eu busquei, pelo menos no e-book, deixar uma linguagem simples e não apenas um recorte de teoria. Então, eu quis, na verdade, com o e-book, fazer uma síntese, né, e com os áudios também que eu disponibilizei no e-book, uma síntese do que a disciplina tratou, certo? E os artigos que vocês leram para a realização das atividades durante as unidades de ensino também foram questões que foram, assim, muito bem pensadas e planejadas, né? Vocês viram que eu não carreguei de muito artigo, talvez até alguns alunos possam pensar, nossa, a professora Sheila foi camarada, não deu tanta leitura, mas não é só no sentido de não deixar vocês muito atarefados, né? Então, foi no sentido mesmo de promover essa reflexão. Franciele está me perguntando se a web de hoje terá slides. Não terá slides. Eu não quis carregar de slides justamente para deixar um espaço para a gente dialogar aqui e depois no fórum até sexta-feira. Então, comente que eu vejo assim que carrega demais, tá bom? Franciele, nesse sentido mesmo, eu acho que aqui é mais uma conversa nossa, né? Uma possibilidade de diálogo. Então, desde ali a parte histórica, quando eu falo do Comênios, da onde que o Comênios surgiu, por que o Comênios é um autor, uma figura muito estudada e muito comentada, e não só, gente, na licenciatura em pedagogia, como em outras licenciaturas também. Então, porque ele trouxe, na verdade, não é só a perspectiva histórica da didática, ele nos possibilitou um novo olhar acerca do planejamento do professor, das vivências, enfim, de tudo que circunda o planejamento e a organização do trabalho pedagógico em si. Vocês terão, no 4º ano, uma disciplina chamada OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico. Então, muito dessa disciplina, vocês vão voltar também às questões de didática. Obrigada, Eliana. Muito obrigada. Então, eu vejo, assim, que até pensar no Comênios, que ele foi corajoso, né, de repente dar um grito de liberdade e pensar, peraí, a escola,
as instituições escolares, elas não têm que ficar tão presas e limitadas a uma perspectiva só de ensino, né? Então, provavelmente, alguma razão motivou, pena que ele não está mais entre nós, para nos até estar participando da disciplina agora e nos respondendo, né, essas questões, para a sua época, né, vejam, 1670 que ele nos deixou, então vocês vejam, são anos de escola, de instituição, para hoje, em 2017, nós estarmos vinculando essa disciplina ainda à nossa formação, à nossa qualificação, né? Então, nós vemos assim que ele trouxe para nós um arranque, um pontapé inicial para essa discussão, para pensar, e ele fala, né, defender a arte de ensinar. Então, para muitas pessoas que não são da área da licenciatura e são profissionais de outras áreas, muitas vezes até eles nos criticam, no sentido de que, nossa, professor, pedagogo, principalmente, gosta de encher linguiça, né? Para que falar tanto de planejamento? Para que falar tanto da perspectiva da escola? Veja, estudar tendência pedagógica, para que tudo isso nos serve? Nos serve justamente, primeiro, para redefinir como nós somos como alunos, acima de tudo, antes de sermos professores. Porque também a nossa formação, desde a educação infantil, passando pelo processo de educação básica, ensino médio, ensino superior agora, que é o que vocês estão cursando, nós vemos assim, nós tivemos muitas situações, muitas questões que até hoje nos indagam. Laurinda, vai ficar disponível na web e eu te convido a participar do fórum e dialogar comigo nas dúvidas que vocês têm para os polos que estão, as pessoas que estão tendo dificuldade. Camila, mesma coisa. Infelizmente, desculpem mesmo. Joelma, né, que teve muita dificuldade nessa disciplina. Eu já vou abrir um espaço para vocês perguntarem, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, ok? Então, ali, desde o contexto histórico e político, ele não foi não se constituiu, né, uma disciplina, como eles não propôs apenas uma ruptura, obrigada, Camila, uma ruptura com um tipo de ensino para que se estabelecesse outro. Na verdade, o que o Comênios propôs é uma reflexão. Eu tenho essa leitura e faço essa leitura. Então, ele propôs uma reflexão, o que na escola, na educação formal, como nós denominamos, o que ainda precisa ser alterado. Então, nós vemos assim que tem muitas questões que ainda precisam ser alteradas. Existem muitas questões, veja, nós estamos falando de um autor que escreveu em 1770, anterior a isso, né, a sua didática magna. E nós vemos que hoje nós estamos em 2017 e nós ainda presenciamos situações de falta de reflexão na escola, de professores que não levam em consideração a sua formação inicial, continuada, e o planejamento de ensino como algo necessário para vários momentos. A todos os dias, enquanto professores, nós podemos nos deparar, por exemplo, na sala de aula, com uma situação delicada que te leve a repensar a tua prática. Por que o aluno está agindo ou deixando de agir de determinada forma? Por que esse aluno ainda precisa que eu mostre para ele a importância, inclusive, da educação? Porque nós estamos vivendo, pessoal, um momento muito delicado na nossa trajetória educacional brasileira. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, de rupturas, de indagações. Isso, por um lado, é muito importante, mas, por outro, eu vejo assim que ainda há pessoas que verem como apenas uma questão que é preocupação. Eu ouço muito, até eu cito esse exemplo, né, que nós somos da área da pedagogia, eu posso falar, que tem pessoas, às vezes profissionais de educação, né, e comunidade escolar como um todo, que ela vê muitas vezes que planejamento, avaliação, a reflexão, a formação inicial, a formação continuada, parece ser algo assim de outro mundo. A pedagogia deve se preocupar, né? Nós não, eu sou da outra área, eu sou da outra licenciatura e não é. Na verdade, a didática, ela trata de temas interdisciplinares numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, que atende a várias demandas, que atende a demanda da área de humanas, que atende a demanda da área de exatas, que atende a demanda da área social, de várias interlocuções, né? De vários paradigmas. Então, ali dentre os materiais, né, que eu passei para vocês, então vejam, sempre se discutiu, né, na didática a perspectiva da formação do professor.
a perspectiva da relação teoria-prática, né? O termo é muito bonitinho, a praxis, né? Nós usamos, eu uso muito isso em artigos, né? Nós usamos, e às vezes fica bonitinho esse termo a gente citar, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é praxis. Ela não é simplesmente a relação da teoria e da prática, ela é essa compreensão. Quando eu penso numa praxis pedagógica contextualizada, quando eu penso numa praxis pedagógica diversificada e que atenda às demandas da minha sala de aula, dos meus espaços, eu estou tendo automaticamente que refletir. Se eu estou preparando, eu ouço muitas vezes de alunos, nossa, professora, eu já sou professora há anos, e às vezes eu passo meu sábado e domingo preparando aula, planejo, faço atividade e chego na prática em si com os alunos, e a impressão que se dá é que esses alunos não querem nada com nada, parece que eles não estão interessados naquilo. Então, essa é uma questão bem interessante para a gente repensar, que às vezes não é só o material didático. Então, esse caminho, que eu digo que é um caminho afetivo mesmo, e de socialização entre o professor e o aluno, é uma questão muito importante e que às vezes ela até perpassa, eu até arriscaria dizer, ultrapassa o momento simples da sala de aula. Então, nós vemos, assim, comumente muita queixa dos professores em relação a, muitas vezes, essa possível, entre aspas, falta de interesse desses alunos no que tange as questões pedagógicas. Só que nós vemos que, por outro lado, a questão é maior, não é apenas uma questão pedagógica focada no ensino-aprendizagem, são questões maiores. E essas questões maiores nós não medimos apenas pelo funcionamento da escola, mas vocês viram que muitos textos, muito material, eu procurei buscar assim, questões da cultura, questões da diversidade, questões do planejamento. Então, não tem como discutir, por exemplo, o planejamento de ensino em suas diversas modalidades, né? O plano de aula é uma modalidade de planejamento. O plano de trabalho docente, que o professor usa para o ensino médio, por exemplo, é uma outra modalidade, mas todas elas afunilam para um objetivo maior. E qual que é o nosso objetivo maior da didática? É a questão do ensino, é a questão do conhecimento, é a questão do processo mesmo de ensino-aprendizagem. E o processo de ensino-aprendizagem, ele não ocorre isolado. Eu acho que isso ficou muito claro, e pelo menos eu tentei viabilizar isso na disciplina, né? Essa reflexão constante do que é esse processo de ensino-aprendizagem. Então, ele ocorre simultaneamente, automaticamente. Então, aí vem várias questões que o professor tem que levar em conta nesse planejamento de ensino, por exemplo. Principalmente, uma palavrinha mágica, né? Que é a questão da flexibilização ou flexibilidade. Eu quero só exemplificar de maneira prática, né? O que é essa flexibilização? Essa flexibilização vai desde o cotidiano da sala de aula, o seu dia a dia, até momentos maiores, como, por exemplo, a avaliação. Momentos maiores, que eu digo assim, momentos conclusivos de uma disciplina, de uma área do conhecimento e assim por diante. Então, cada dia transcorrido na nossa prática pedagógica é o momento de repensar. Quando que eu repenso? Quando um aluno diz assim, professora, para que eu vou usar esse conhecimento na minha vida? Quando o aluno faz isso, tem muito professor que vê como algo negativo, parece que ele soa negativo, né? O aluno perguntar, poxa, eu vejo o aluno me perguntar praticamente se a minha área do conhecimento é interessante. Eu não vejo como negativo, eu vejo como positivo, porque se ele está te perguntando para que serve, é porque ele está pensando naquilo que ele está lendo. Porque ele está pensando naquele conhecimento que aos poucos ele vem consolidando enquanto sujeito, enquanto pessoa, no individual e no coletivo. Porque a escola, ela também tem essa questão, nós temos que pensar no conhecimento a priori, né, que é um conhecimento individualizado, e aquele conhecimento que é o conhecimento que eles geram no grupo. Que a didática também defende isso, que nós temos que, no nosso planejamento, pensar em estratégias, em instrumentos diversificados, em recursos de ensino que se propaguem. Rosângela, você perguntou se a didática é flexível. Precisa ser flexível, sim, porque a didática, ela engloba, aqui eu me referi especificamente ao planejamento, mas tem que ser flexível exatamente, se você quer perguntar no sentido das maneiras de nós concebermos a nossa prática de ensino, tem que ter, porque às vezes o que para você foi o melhor planejamento possível, se você não consegue atingir o aluno, é um momento de repensar.
de flexibilizar. Quando nós flexibilizamos essa prática, quando nós pensamos, por exemplo, vou dar um exemplo prático, Rosângela, para você entender mais ou menos o que eu estou tentando dizer, talvez eu não me fiz clara. Quando nós, por exemplo, entramos no ambiente da sala de aula e um aluno, eu vou repetir, Rosângela, pode ficar tranquilo. Quando nós estamos no ambiente da sala de aula, por exemplo, e um aluno nos pergunta algo relacionado a um conteúdo que você, no teu planejamento, estaria lá para o quarto bimestre. Vamos pensar na perspectiva de bimestres, né? Como é organizada a maioria dos planejamentos do ensino fundamental. Quando eu penso nessa perspectiva e o aluno me pergunta, então nós vemos assim, que naquela concepção extremamente focada num universo teórico e prático, empírico, tradicional, o que nós diríamos? Aguarde, porque no quarto bimestre nós vamos estudar esse conteúdo. Hoje já nós temos uma visão totalmente diversificada. Se está vindo interesse do aluno naquele tema, por que não explorar? Por que não aproveitar a dúvida, inclusive para trazer a perspectiva da dúvida dele, daquele conhecimento em termos práticos? Aproveitar aquilo. Então, essa flexibilização do conhecimento, do planejamento do professor, principalmente, tem que haver flexibilização. A flexibilidade, ela é algo imprescindível, até porque, às vezes, um conteúdo que você julga extremamente fácil, o teu aluno vai ter dificuldade. E você tem a obrigação de voltar quantas vezes for necessário e com outras perspectivas, voltou a Débora, com outras perspectivas, que nós consigamos dimensionar isso na nossa prática. Aí, de repente, lá no meu contexto, eu resido em Prudentópolis, Paraná. Então, de repente, no meu contexto, naquele planejamento, para aquela perspectiva, para aquele perfil de aluno, eu tenho uma realidade. Aí a Débora, que eu não sei de que polo, a Camila, a Joelma, que estão aqui dialogando bastante no grupo, por exemplo, vão ter outra realidade. Elas podem ter a mesma classe, elas podem ter o mesmo número de alunos, por exemplo, com as mesmas idades, mas são perspectivas e perfis diferentes. Então, eu ouço muito, é muito comum ouvir de professores esses depoimentos, né? Ah, mas eu tive uma discussão na universidade, eu estou tentando implantar. Quando o professor fala dessa questão de implantar, me dá um pouquinho de arrepio, me dá um pouquinho de medo, porque a gente não implanta nada. A educação, na verdade, é um processo. Se nós pensarmos a educação num contexto maior, a educação ela é formada por várias esferas. A educação, por exemplo, ela se estende entre a educação formal, que é a educação sistematizada no ambiente escolar, a educação não formal, que é aquela que ocorre em outros espaços, e a educação informal, que é a educação que ocorre no cotidiano, no dia a dia, e inclusive na escola. Então, quando, por exemplo, os alunos trocam experiências de uma disciplina nos corredores da sala de aula, eles estão aprendendo informalmente. E, de certa forma, eles estão adquirindo conhecimento também. Então, isso acontece muitas vezes. Eu já tive alunas, né, enquanto professor de estágio, que elas diziam, professora, veja, a gente planejou tanta coisa, explicou, se desdobrou e teve aluno que não entendeu. Aí a gente fez atividade em dupla e um coleguinha ensinou o outro, começou a ajudar o outro, eles entenderam. Mas por quê? Não é que o professor não saiba o que está fazendo. Não, é que o colega talvez falou uma linguagem específica que atendeu a dúvida naquele momento daquele aluno. Então, talvez eles conseguissem. A perspectiva do aluno é o perfil do aluno, sim. Que nós não podemos medir, Rosângela. Ótima pergunta. A Rosângela está perguntando se a perspectiva do aluno é a mesma coisa que o perfil do aluno. Nós temos também também pensar na palavra perspectiva, Rosângela, também traz uma dimensão maior, né? Porque a perspectiva pode ser a perspectiva do professor em relação ao aluno e em relação também do aluno com o professor, aluno, enfim, ela é muito ampla. Mas a perspectiva, por exemplo, que eu, professor, tenho da turma é o perfil talvez desejado, é como eu entendo essa dinâmica. A Línia está perguntando como que o pedagogo pode auxiliar o professor de forma eficaz em relação à didática aplicada em sala de aula. Ótima pergunta, Línia. Na verdade, nós podemos ajudar de várias formas. Isso quer dizer como coordenador pedagógico, talvez, né? Então, nós podemos ajudar de várias formas. Nós não podemos intervir diretamente no processo do planejamento do professor de forma impositiva. Porque, às vezes, as nossas verdades, a forma que eu vejo a educação e a forma que deve funcionar é diferente da perspectiva do professor.
mas nós devemos intervir no sentido de colaborar. Então, por exemplo, contribuir com o planejamento do professor, nas dificuldades, principalmente, por isso que é importante que nós pedagogos, tanto quanto professores, enquanto professores, como enquanto gestores ou coordenadores pedagógicos, nós tenhamos uma visão aberta e nós tenhamos uma postura com essa flexibilidade, com que as pessoas sempre possam estar discutindo junto, né? Discutindo em conjunto. E você me pergunta em relação à didática aplicada em sala, eu vejo assim que a didática é uma coisa também muito específica, né? Porque, por exemplo, professor bastante extrovertido. Eu sou muito extrovertida. Quando eu trabalhava no ensino fundamental, as minhas aulas eram muito dinâmicas, eu usava música, eu usava atividades com dinâmicas mesmo em sala de aula, e tinha outros colegas que já eram mais introvertidos, que elas usavam outras formas de proceder. Não quer dizer que a minha maneira ou a dela fosse melhor ou pior, até porque a característica de cada turma é uma e de cada professor também. Então, nós temos que vincular também essa questão ao perfil de cada professor. Mas nós podemos ajudar e nos ajudar enquanto professores também, discutindo a nossa prática. Então, por exemplo, o professor está com uma dificuldade acentuada, por exemplo, em relação aos limites de uma certa turma, de um determinado grupo de alunos. Nós podemos estar na hora de atividade, em momentos de formação, e também no processo em si, entre professores, entre coordenadores, entre gestores, discutindo essas questões, né? A Odete está me perguntando se poderia explicar um pouco sobre as tendências. As tendências, eu costumo dizer assim, Odete, tendência pedagógica ou correntes pedagógicas, como alguns autores chamam, né? Ou teorias da educação relacionadas às tendências, elas são momentos por onde a educação passou. Então, ali eu uso para vocês, inclusive, uma tabela, se não me falha a memória, eu indiquei, do Libânio, né? Por isso, perdão, muito obrigada pelas criações. Imagine, Aline, obrigada. As tendências, então, a Aline perguntou, ela fala que por isso se torna tão importante a ensinamento pedagógico. Exatamente, Aline. Então, as correntes pedagógicas, na verdade, ou teorias, ou tendências, né, que tem várias denominações. Obrigada, Débora. Muito obrigada. A gente tá aí para isso, professor é para isso, né? Pena que a gente não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas uma hora a gente consegue, até o fim do curso. Então, eu vejo, assim, que as tendências, elas foram momentos históricos. E, assim, não é que, por exemplo, naquela tabelinha nos textos que eu dei, então passou da tradicional para a escola nova, num vapt-vupt, então hoje acabou a tradicional, amanhã começa outra tendência, não. Nós sabemos que tudo que envolve história do professor, história do aluno, história da educação, ele leva um tempo processual para se compactar. Então, por exemplo, o MEC hoje nos mandou, alguns anos atrás, a perspectiva do ensino fundamental de 9 anos. Essa mudança ocorreu de uma forma gradativa nas escolas. Elas foram se adaptando a partir dos fundamentos legais, os marcos legais e assim por diante. Só que aí eu quero ressaltar uma coisa. Mesmo que se diga que se está implantando tal mudança na escola, a prática pedagógica, por exemplo, do professor em sala de aula, ela necessita de um período maior, porque nós também vamos nos adequando a essas mudanças. E isso é o quê? É história, tendência. Então, não tem como eu dizer, até hoje, meia-noite, eu fico na tradicional, a partir da manhã, escola nova, escola novismo, ou progressista, ou seja, qual for a tendência. Ou seja, então, e junto a essas tendências, vieram autores discutindo, estudiosos, que as suas teorias, as suas concepções se afinavam com um determinado momento histórico, uma determinada forma de educação, né? Então, ali no e-book, por exemplo, eu coloquei vários momentos, uma forma de esquema, né? Em 2 ou 3 momentos, para a gente repensar, porque, na verdade, a educação não é estática. A própria educação, isso é uma transição lenta, exatamente. De que vai depender também do perfil de cada professor, vai depender, e outra questão também, as mudanças que ocorrem também nos fazem tirar... Isabel, pois é, aqui também agora deu uma caída e voltou o sistema. Carlos Romano está perguntando se poderia falar um pouquinho sobre a importância didática na formação do professor. Com certeza, a formação de professores é um tema
que sempre é atual. Porque discutir a formação do professor na perspectiva tradicional, discutir a formação do professor na atualidade, discutir a formação do professor, uma época você falava em professor ideal, até hoje eu me questiono, o que é um professor ideal? Não tenho resposta, né? Até porque Romário, perdão, Carlos, chamei de Romano, né? Perdão, caso Romário. Até porque nós percebemos assim, que nós vivemos muitos desafios e a didática, ela vem ajudar o professor principalmente a repensar a sua prática e a nos colocar, porque assim, e junto disso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, o nosso processo de formação, ele ocorre de duas formas, né? Ou de duas formas que ele ocorre, né? Que ele acaba. O primeiro deles, o que a gente chama de formação inicial. O que é formação inicial? É a tua formação na graduação especificamente e nos primeiros cursos que você fez. Então, por exemplo, quem fez magistério já estava fazendo ou formação docente hoje, né, como é denominado, eu já estou no processo de formação inicial para a prática. Posteriormente, nós temos outras formas de formação, que nós chamamos de formação continuada. E o que é essa formação continuada? São os cursos, são as capacitações, são a pós-graduação, né, em nível de especialização, mestrado, doutorado, e também é a formação continuada individual. O que é essa formação continuada que eu chamo de individual, não são os autores? É você buscar ampliar a tua prática. Porque a nossa formação não é só... Tem pessoas que dizem, eu via muito isso na época que eu fazia graduação, alguns anos atrás, né? Que, nossa, agora você se formou, então tá sossegado. Um colega falava pro outro. Na verdade, não é dessa forma que acontece, né? Não existe se eu estou formado. O que é essa formação? Eu diria para você, Carlos, e para o grupo, formação é processo. E processo de formação, ele é algo que nos acompanha. E quem opta em ser professor tem que obrigatoriamente ter a consciência que nós precisamos estar nos qualificando ao longo da vida. E que o processo de formação é algo que nos acompanha, não apenas quando muda a legislação. Isso, Débora, sempre está aprendendo. E nós aprendemos, inclusive, muito com os nossos alunos. Quando, por exemplo, uma turma, eu sempre brinco na faculdade, quando eu estou dando aula e que eles estão conversando demais, não estou alvoroçado, eu penso, o que está acontecendo? Ou algo está os incomodando, né, que eles precisam resolver, ou a minha aula não está atingindo o objetivo que eu me propunha. Então, eu busco sempre ter comigo essa humildade de repensar. E eu vejo assim que nós, professores, temos que exercitar muito essa questão da humildade também. Porque, às vezes, quando nós começamos a dar aula, tem alguma grade de conteúdo fornecido a ser seguido, é o professor que cria o conteúdo. Dúvida pessoal, Denise. Denise, na verdade, essa grade curricular chama-se currículo. Nessa grade que você fala. O que é esse currículo? Então, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que vocês devem estar vendo de algumas disciplinas, na disciplina de política, se não me falha a memória, e na disciplina também, a Eliana, que é também matemática. Muito bem, isso mesmo, vai em frente. Lá a pedagogia vai te ajudar muito na matemática também. Que bom, fico feliz, Eliana. Então, nós vemos assim que essa necessidade, essa constante flexibilização, por isso que eu falo muito na palavra flexibilização e acompanhada de humildade. Nenhum professor pode dizer que ele está formado só porque ele concluiu. Então, tem muitas pessoas, né, que chegam ao pós-doutorado, por exemplo. Eu brinco sempre, até tenho liberdade de brincar com vocês nessa disciplina, eu estou doutorando, eu estou fazendo o doutorado em educação. E eu vejo, assim, os professores dando aula, os próprios colegas, e eu vejo, assim, gente, que eu ainda estou engatinhando. É bom que a gente se sente jovem daí, né? Porque eu estou engatinhando, eu ainda tenho muito que aprender. E não é no sentido também que tem pessoa que muitas vezes faz cursos no sentido de pós-graduação. Olha aí, Eliana. Né? No sentido de pós-graduação e diz, sim, aquele lá é doutor, aquela lá é pós-doutor e tal. Não é o título. Esse processo de formação tem que continuar, inclusive, por pós-doutor, que é o nível máximo, né, de qualificação profissional que um professor pode ter. Nível máximo em termos de título. Mas a qualificação tem que continuar no dia a dia. A Sandra está colocando que o aprendizado acontece todo dia, em todos os momentos. A todos os momentos, Sandra. Às vezes, um professor, vou usar o exemplo da colega, da Eliana, que quer fazer matemática. O professor pode, eu sempre vou citar um exemplo da matemática, Eliana, se você me permite, né? Que uma vez um professor desmereceu muito a pedagogia, né? A área de humanas, a didática, as metodologias de ensino, enfim. E aí ele disse assim, por isso que eu faço matemática. Porque sempre 2 e 2
vão ser 4. E eu concordo, de certa forma, 2 e 2 sempre vão ser 4. Mas as maneiras e os caminhos diversificados que eu chego ao resultado 4, entra a didática, entra a metodologia. Então, talvez nem todos os alunos consigam chegar o 4 e o 4, o 2 e o 2 e o 4, porque 3 mais 1 é 4, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4, 5 menos 1 é 4, ou seja, o que eu quero dizer para vocês que esses diversos caminhos perpassam pela didática e pela metodologia de ensino. Ou seja, eu sempre tenho que pensar em como atingir o meu aluno. O aprendizado acontece todos os momentos. A Joelma coloca as escolas privadas, planejamento é o professor que faz, mas é vistado pela coordenadora. Esse vistado é bem importante, mas desde que ele seja também, Joelma, acho que é isso que a Joelma quer trazer, talvez para a gente discutir, que ele é importante dele ter essa contribuição, essa construção coletiva. Então, quando alguém perguntou ali, porque está vindo bastante questões, que bacana, quando ela perguntou ali se o planejamento é feito pelo professor, sim. Até porque o professor é que conhece melhor a turma. Um minutinho. O professor é que escolhe melhor, conhece melhor a sua turma, né? Do que outras pessoas. Então, esse planejamento, para nós, o ensino fundamental na educação infantil é muito bacana, porque nós temos a convivência mais direta com as crianças, com os nossos alunos. Nós temos um contato maior com eles, né? E na escola privada, o que acontece muitas vezes é que o professor, o coordenador, participa um pouco mais ativamente, talvez, desse planejamento, até porque talvez não é via de fato, né? Eu também trabalhei com educação infantil. Então, não é uma via de regra, perdão. Mas eles participam de uma maneira mais direta, que o ideal é a coordenação pedagógica, a gestão, é todos os pares da escola discutirem a perspectiva do planejamento do professor, inclusive as maneiras de flexibilizar. Né? E quando tem dúvidas, então, por que a gente fala tanto em planejamento coletivo? Porque, assim, se é uma escola, por exemplo, de educação infantil, todos os professores, cada um mesmo fazendo o seu trabalho, o seu planejamento, de forma individual, ele pode ser socializado. Porque talvez algo que eu planejei para a minha turma, para os meus alunos, sirva para outro colega. Essa troca de experiências, esse relato, né? A Eliane. Oi, Sheila, sobre as turmas multisseriadas, muitas vezes o professor tem dificuldade em trabalhar com várias turmas, então o planejamento necessita ser diferenciado. Porém, os acadêmicos têm dificuldade no planejamento. Muitas vezes dificuldades no planejamento, com certeza. A Eliane tocou numa questão muito delicada que nós, né, Eliane, em Prudentópolis, temos uma situação muito específica em relação às classes multisseriadas que ainda existem. E outras cidades também. Mas eu vejo assim que é uma dificuldade, mas o planejamento, por exemplo, da multisseriada, ele tem que ser muito diferenciado. E os professores têm que estar flexibilizando mais ainda isso, né? Porque eu vejo assim, o professor que trabalha com classe multisseriada, ele é um herói, uma heroína. Porque já é difícil, nós já temos assim, por exemplo, alfabetizar já é uma tarefa de intensa responsabilidade. Agora, você imagina alfabetizar vários momentos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, muitas vezes, numa mesma sala. Então, esse planejamento vai ter que acontecer com muita flexibilidade. Talvez por questões temáticas. Então, aí o professor vai ter que ir vendo o que ele consegue manejar pedagogicamente que melhore, né? Vale interferir, Reginaldo, para aperfeiçoar o produto final? Sim, com certeza, sempre. Sempre eu acho que é possibilidade, que é momento de interferir e, às vezes, até retirar, Reginaldo. Retirar uma determinada atividade, pensar de uma forma diferenciada. Uma vez eu dava aula para uma turma de alfabetização e eu lembro, eu estava fazendo faculdade na época, e eu lembro que eu usei muitos jogos pedagógicos, né? E aí tinha uma professora que reclamava da sala de aula, dizendo, meu Deus, como a tua turma é alvoroçada. Mas ela falava naquele tom muitas vezes assim, nossa, Sheila, como você deveria ter mais limite com os seus alunos, mas não era falta de limite. O alvoroçado que ela chamava, eu uso outra terminologia. Eles eram muito participativos, porque os jogos pedagógicos que eu utilizava fazia com que despertasse muito mais o interesse deles do que se eu ficasse estritamente vinculada às questões da escrita. Né? Então, por exemplo, na alfabetização,
Se eu planejo uma atividade de um binguinho, de um baralho de letras e sílabas, se eu tiro os alunos para fora para fazer uma atividade prática, de forma alguma deixa de ser pedagógico. E essas questões têm que estar previstas no planejamento. Na atualidade, nós vemos assim que evoluiu esse pensamento, né? Ele evoluiu, vamos pensar que de forma positiva, porque há muitos anos atrás, nós vemos que ela acaba, como é que se diz assim, tendo inferências negativas, no sentido assim que, por exemplo, o jogo pedagógico era para o dia da educação física, para um momento de lazer. E não, hoje nós vemos que quanto mais recursos eu utilizar, desde que atinja a minha turma para aprendizagem, que isso consiga promover esses alunos, quanto mais recursos utilizar, melhor. Essa autonomia do professor tem que existir. A Sandra pergunta se muitas vezes o coordenador pedagógico visto como uma fiscalizadora. Com certeza. O professor deve estar em próxima coordenação aceitando sugestões ao horário da sua prática. Com certeza, Sandra. Aí eu digo assim, que esse diálogo interdisciplinar tem que acontecer entre a coordenação, com os professores, né, em diversas modalidades, diversos momentos. O que não pode acontecer de nenhum lado nem de outro é a questão da forma impositiva. Que aí é questão negativa, por exemplo, que a gente condena da perspectiva tradicional. E assim, vocês podem me dizer, professora, nada do tradicional servia? Claro que não. Todas as tendências, todas as correntes pedagógicas nos trouxeram aprendizagens. Todas elas nós podemos usufruir aquilo que é positivo e, de certa forma, articular com a nossa prática pedagógica do dia a dia. Então, nesse sentido que nós chamamos muita atenção enquanto pedagogo, enquanto didática, né? Que nós devemos repensar sempre essa prática. Sempre estar flexibilizando. E a Sandra coloca aqui a questão da coordenação. Vocês vão ter várias disciplinas para discutir coordenação também, Sandra. Mas é bem importante colocar até relacionado aqui com a didática. Foi bacana o teu apontamento. Meu cabelo atrapalhando. O apontamento, porque nós vemos assim, ó, que o coordenador, ele não está acima do professor. O diretor não está acima, nem o professor acima deles. Na verdade, todos nós somos membros do que a gente chama de equipe pedagógica. E a comunidade escolar como um todo, todos podem interferir no sentido positivo. Então, eu vejo que é muito pertinente sua colocação, Sandra. Enfim, pessoal, aí no e-book, né, eu acho, a Joelma colocou, acho importante fazer uma aula diferenciada, assim os alunos acabam aprendendo, mas pois só ficar em sala vira uma monotonia, o aluno às vezes perde o interesse. Muito bem, Joelma. Fazer aula diferenciada, talvez até a própria aula da sala, mas em outro espaço, fazer aula passeio, né, que vocês devem, não sei se já tiveram fundamentos da educação infantil, mas vocês vão ter os pensadores da educação infantil que nos trazem questões riquíssimas, não só para a educação infantil, mas também podemos adaptar, né, os pensadores Freud, Celesta Freinet, Maria Montessori, de Crowley, Loures Malaguzzi, nos trazem perspectivas maravilhosas. Então, você veja, aí está a questão interdisciplinar. A disciplina de fundamentos também contribui com a didática. Então, nós temos que pensar que tudo aquilo que vem incorporar para melhorar a nossa prática é algo imprescindível para a sala de aula, né? E, por fim, gente, eu relaciono ali a questão da avaliação, né, que eu achei bem importante a gente discutir. E o que eu quero que vocês gravem, assim, no coraçãozinho de vocês, no fundo da alma. Nossa, agora eu peguei pesado, né? No fundo da alma, mas é gravar mesmo, né, enquanto professores. A avaliação é processo. Eu posso usar prova? Pode. Eu posso usar atividade escrita? Pode. Eu posso fazer seminário? Posso. Eu posso fazer atividades somativas, de processual? Posso. Mas, acima de tudo, gente, a avaliação tem que ter critério. O principal do sistema de avaliação é esse. A avaliação tem que ter critério. E esses critérios têm que estar muito claros, definidos, inclusive no caso da educação infantil e ensino fundamental, para conversar com os pais nas reuniões da escola. A questão pedagógica também tem que ser levada para a comunidade escolar, né, como um todo. Então, a avaliação, ela tem que ter critério, ela tem que ter objetivos específicos. Carlos, para quem nunca deu aula, como no meu caso, seria muito difícil no começo, vai depender da turma. Nada é fácil nessa vida, Carlos, e nada é tão difícil. E eu acho que a tua própria opção em ser professor já diz que você tem perfil, senão você não teria nem feito inscrição para esse curso. Mas pode ter certeza, ou se nós temos, caiu o sinal, perdão, pessoal. Carlos, você estava falando, não importa se eu tenho 1 ano de experiência, 1 dia ou 20 anos, sempre é um desafio. Sempre é uma classe nova, sempre é um processo novo, sempre é algo que se aprender.
Então eu vejo assim como algo bem importante e não pense que nada na vida é tão fácil assim vendo uma beijada. Mas eu vou te dizer, vale a pena o desafio, né? E nada é tão difícil que não possa ser trabalhado, porque a experiência também, isso aí, força na peruca, já me falou. Ela traz questões riquíssimas para nós repensarmos. Então, o que eu me preocupo, para o Carlos, para o pessoal, achei bem pertinente a pergunta, o que me preocupa é o professor seguro demais. Então, aquele professor que sempre, ele sabe, quando ele diz assim, eu já sei até onde estão as atividades no meu armário. E isso me preocupa bastante. Né? Nós não devemos nunca nos dar por vencidos que a gente já sabe tudo. Flaviane pergunta, professora, eu trabalho em escola como psicólogo e das vezes fico em sala de aula, é uma tragédia. Os alunos ficam descontidos, não consigo manter a ordem. Será que a didática pode ajudar a isso ou é um caso perdido? Não, nada é caso perdido, Flaviane. Primeiro, acho que você tem até como psicólogo, você tem muitas condições de visualizar e perceber o que está levando. E às vezes, a Kelly também, primeira formação, que bacana. Às vezes também é uma forma deles participarem. Então, não necessariamente barulho, inquietação, quer dizer indisciplina. Então, é uma questão bem bacana para a gente discutir. A indisciplina é diferente do que aquele alvoroço, entre aspas, a gente chama que eu brinco alvoroço pedagógico. Quando eles estão participando, quando eles estão, assim, com muita vontade de participar desse processo, quando eles acham interessante, porque me preocupa muito mais turma quieta demais do que turma que participa bastante. É claro que o limite também tem que acontecer, o respeito, a questão deles respeitar até o outro, porque tem crianças que precisam do silêncio para aprender, tem aluno que aprende com barulho mesmo junto, então o professor tem que ter esse meio termo, né? Pensar nessa questão de um pouquinho de limites. Só que isso também, ele vai acontecendo com o processo de socialização da própria turma. Então é algo assim que não é estático, né? Nós vamos tendo essas mudanças gradativamente no decorrer desse percurso. Não devemos, a Sandra disse, não devemos entender a avaliação como processo final, mas sim o início a retomada de conteúdo para melhor que não foi medido. Excelente definição, Sandra. Excelente definição, André. A Sandra coloca que a avaliação não é um processo final, com certeza. Ele é um processo, inclusive, de retomada para nós, e repensar o que acentuou a dificuldade da turma para retomar e repensar em outras estratégias para trabalhar. A avaliação não é só para o aluno, é para o professor. A Joelma coloca que na área de educação encantadora, cada dia tanto ensinamos quanto aprendemos. Ótimo, que bom. A Aline, nos dias atuais é bem difícil manter o foco de atenção devido a tantas tecnologias. Por isso, vejo muito importante o professor buscar inovações para incentivar. Excelente colocação, Aline. Né? E muitas vezes, ensinar, trabalhar esse ensino-aprendizagem com o uso dessas tecnologias talvez também, né? A Débora colocou, meu filho me relatou hoje que a prof de espanhol na sala dele não conseguiu dar aula, a turma não respeita, ela até chora. Resultado, ela não consegue explicar a matéria e eles não estão rendendo consequentemente. Aí também, Débora, eu acho que envolve, eu não posso falar de uma realidade que eu não conheço, mas envolve outras questões também, né? Então, por exemplo, o fato também, não sei que classe que é, mas independente se é adolescente, se é criança, né? Isso, né? Segurar a turma, né, Eliane? Então, esse segurar que você colocou entre aspas, né? Eu vejo que é no sentido, nono ano, Débora. É que o ensino fundamental 2 também tem várias questões, né? Eles estão na adolescência, é uma fase também de teste, é uma fase que eles estão com os hormônios também, a flor da pele. Então, assim, cada contexto é um. Então, tem que ver assim, nessa turma, é só essa professora que não consegue dar aula ou é todos? Se forem todos, é uma questão para a equipe pedagógica inteira discutir e pensar mecanismos de atuação nessa turma, para ver o que vai funcionar, né? O que vai surtir efeito e resultado, né? Agora, se é só um professor, às vezes é condição dele também, porque quando a criança, o adolescente, ele percebe que ele te dominou, né? É complicado. A Eliane colocando que eles sentem, às vezes, querem fazer tudo pronto, a Débora colocando que tinha que se aprimorar só ela, eu acho. Trabalho com a turma pré-2, quinta série, que bacana, Miriam. A Eliane está falando muitas vezes sem dificuldade de fazer o aluno pensar que é tudo pronto. Essa é uma questão da ansiedade da sociedade atual que desemboca lá, inclusive, na nossa sala de aula. O aluno querer tudo pronto. Porque o que acontece? Alguns anos atrás, nós tínhamos que buscar de uma maneira muito mais dificultosa esses conteúdos, as pesquisas. Nossa, não tinha pesquisa para fazer, a gente não tinha recurso em casa. Nós tínhamos que nos deslocar até a biblioteca da escola, a biblioteca municipal e assim por diante. E hoje é tudo muito prático, muito pronto. No próprio celular eles acessam o Google
e eles têm uma resposta aparentemente pronta. Então, o que nós temos aí conscientizando desde os pequenos, que essa resposta pronta, talvez, não seja algo tão bem elaborado e que ele precisa, talvez, refletir um pouquinho melhor essa prática, esse conhecimento que ele está se propondo a adquirir. Então, essa consciência, eu acho que desde os pequenininhos da educação infantil, nós temos que já ir conscientizando e falando para que eles também saibam, né? E pense, um exemplo disso que a Eliane está falando é a dificuldade que os alunos têm em produção de texto, desde o ensino fundamental até o vestibular, que é ensino médio, né? Na própria universidade, se a gente for ver quantas dificuldades nós tivemos enquanto adultos na produção de texto, essa dificuldade surgiu na universidade, surgiu no ensino médio? Não. Lá é de resolver problemas, inclusive, que a Eliane está colocando. Mas eu gostei da participação de vocês, enfim, estou vendo que vocês têm feito as leituras, né? No nosso fórum, mais uma vez eu destaco, obrigada, Oséias, muito obrigada, estou bem feliz. A Cidiane também colocando, eu acho que o professor deve utilizar a ideia para chamar a atenção, não, fazer uma sala de aula alegre também, né? Porque às vezes a escola, a Cidiane comentou uma questão bem importante, que às vezes qualquer outro recurso tecnológico é mais atraente, mais alegre, mais bacana do que a própria sala de aula. Então isso também dificulta, né? Porque o aluno já vai desanimado, então também tem isso, né? Emanuel, posso estar falando besteira, mas o interesse do aluno já vi por experiência própria, vinculado os conteúdos estarem vinculados e não alienados à realidade do aluno, exatamente. Aí vem a questão da realidade social, vem a questão das relações que eles estabelecem fora do ambiente, né? Muito bacana. Sandra, muito boa colocação, Emanuel. Acredito que o professor deve repensar sua prática, pois temos alunos muito dinâmicos com pensamento muito. A Sandra colocou, Joel, uma boa noite, muito obrigada, Orei. Eu também gostei muito da participação de vocês, muito mesmo. Me coloco à disposição, gente, no fórum. Hoje eu quero responder algumas questões. Vou estar disponível amanhã online, manhã, tarde, à noite também. Só no horário que eu vou dar aula, que não, mas eu volto à noite e já respondo. Na quinta, na sexta, então o que vocês precisarem, estarei disponível na plataforma do Moodle para estar respondendo alguma questão que possa surgir, né? Mas podem ficar bem tranquilos, tenho certeza que vocês vão ter êxito na atividade de sábado, né? Não está nada difícil, podem ficar bem tranquilos que vocês são uma turma muito bacana, né? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos vocês, então, né? O nosso tempo está dando, me dando sinal já aqui. Então, que vocês tenham um ótimo desempenho e assim, a nossa disciplina acabou, mas a nossa relação professor-aluno continua. Então, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição na plataforma. Tudo de bom para vocês, Daiane, Franciele, Josiane, Leonice, Cidiane, Denise, todos vocês. Muito obrigada pela participação. Tenham uma boa noite também e eu me coloco à disposição. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigada.